Sejam muito bem-vindos à parte 2 da série Oficina na Garagem. Eu sou o Luciano e tudo que você precisa saber sobre o kit de transmissão da sua moto está nesse vídeo. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. A maioria das motos usa o sistema pião, corrente, coroa. Quais são as vantagens desse sistema? Costuma ser mais barato, porque é mais fácil de ser produzido do que sistemas que usam cardan ou correia. É eficiente, estando em boas condições e bem lubrificado, leva a potência do motor para as rodas com pouca perca. É fácil de ajustar, manutenção simples e, dependendo da qualidade, pode ser muito durável. E as desvantagens? Maior frequência de manutenção, pode sujar bastante a moto, alguns modelos podem ser barulhentos, existe um risco maior de quebra em relação aos sistemas cardan ou correia e desgasta muito rápido se não tiver com a manutenção adequada. E é exatamente isso que vamos aprender nesse vídeo. Eu vou te ensinar como cuidar e ajustar do seu kit de transmissão para que ele esteja sempre novinho e pronto para aquele rolezão do fim de semana, para aquele rolê insano ou para o seu dia a dia. Existe muita dúvida na questão de relação de transmissão entre pinhão e coroa, mas é bem simples. Quanto menor o pinhão e maior a coroa, mais torque e menos velocidade final. Quanto maior o pinhão e menor a coroa, menos torque e mais velocidade final. Quando um kit de transmissão é projetado, leva em consideração alguns detalhes. A maioria das motos atuais não mede mais a velocidade através de um sistema chamado desmultiplicador, ou popularmente conhecido como caracol por se assemelhar ao molusco. O sistema possui uma rosca sem fim, uma carcaça e uma engrenagem. Instalado na roda da moto, leva sua rotação através de um cabo de aço para o painel da moto. As motos mais modernas usam um sensor magnético muito parecido com aquele que a gente viu lá no vídeo sobre freios. Geralmente instalado na carcaça do motor, faz a leitura da rotação através do eixo secundário do câmbio. Se você alterar o kit de transmissão original da moto, a leitura pode ficar incorreta e talvez seja necessário recalibrar a ECU ou instalar um conversor de velocidade para corrigir essa diferença. Porém, se esse sensor for instalado na roda, ele vai levar em consideração a própria rotação dela. Portanto, não vai alterar nada na velocidade do painel. Só que além disso, pode ocasionar alguns problemas. O aumento do torque com a relação pinhão menor, coroa maior, causa mais pressão sobre todo o sistema. Rolamentos, eixo, corrente, pinhão, coroa. O motor vai trabalhar com uma rotação maior e, consequentemente, vai aquecer mais. Vai trabalhar com uma carga excessiva, aumentar o consumo e o desgaste de todos os componentes será maior. A diminuição do torque com a relação pinhão maior e coroa menor também pode causar problemas. O motor vai precisar trabalhar mais para manter o mesmo nível de potência. Em baixas velocidades pode ser mais difícil manter uma aceleração satisfatória. A moto pode começar a dar trancos, forçando todo o sistema também. Além do consumo que também pode aumentar, já que você vai ter que acelerar mais para manter o mesmo nível de potência. O pinhão é uma engrenagem que se liga diretamente ao câmbio da moto. Ele é encaixado na ponta do eixo secundário, que tem uma fresa e recebe a potência do motor através dele. A coroa fica presa na roda traseira e geralmente possui um amortecedor de borracha chamado coxim, que fica instalado entre o suporte da coroa e a roda da moto. A sua função é minimizar os solavancos quando há uma troca de marcha errada, reduções ou acelerações, reduzindo o impacto nas peças e trazendo mais conforto na pilotagem. Na avaliação, verifique se há elos travados, roletes faltando, quebrados ou com desgaste excessivo. Verifique os dentes da coroa e pinhão se estão tortos ou quebrados. Galera, fica atento também se o kit relação não está ovalizado. Você vai notar isso quando você coloca ela no cavalete e começar a rodar, que a corrente vai apertar e afrouxar, apertar e afrouxar. Se ela tiver num ponto que você não consiga fazer a regulagem mais desse kit, tem que trocar. Beleza? Uma maneira bem prática de ver o desgaste do kit é puxando o elo da corrente desta maneira. Se as pontas dos dois dentes aparecerem, é sinal que seu kit precisa ser substituído. Quando a regulagem da corrente chegar ao final, jamais corte a corrente e coloque uma emenda para que possa ajustar mais. Troque o kit, porque com certeza ele vai estar no limite de desgaste e é um risco desnecessário fazer isso. Verifique também se há muita folga nos coxins da coroa. Engate uma marcha na moto e movimente para frente e para trás e veja como está. Para a limpeza, vou usar um desengraxante de pintura automotiva que serve para remover contaminantes antes da aplicação da tinta. Vou misturar com um pouco de shampoo automotivo para ajudar na limpeza também. Existem vários desengraxantes excelentes no mercado, com produtos Motul, Vonix e uma infinidade de outras marcas, que fazem um serviço top. Aí fica a seu critério a escolha. Passe o produto por toda a extensão da corrente e deixe agir por alguns minutos. Limpe também o eixo fresado do câmbio, onde vai o pinhão. Se tiver disponível, passe um pouco de graxa cobreada. Ela ajuda a não deixar oxidar o eixo, como vocês podem ver que ele está bem oxidado aqui,
minimiza o atrito entre as peças e tem alta resistência à temperatura. Se não tiver, pode passar uma graxa comum mesmo. Refaça o processo quantas vezes for necessário até ficar bem limpo. Retire a capa protetora do pinhão e limpe seu alojamento, além da própria capa, para que não caiam resíduos na corrente depois da limpeza. Passe um pincel com desengraxante na coroa para dar aquele acabamento top na limpeza. Galera, olha a cor do caldo que sai desse negócio. Ui! Isso vira uma pasta abrasiva e corrói todo o sistema. Por isso é tão importante a limpeza e a lubrificação correta do kit relação. Galera, uma escova também ajuda a dar uma limpeza. Mas não força muito não, só passa de leve para ajudar a limpar todos os lados do rolete, beleza? Pronto, agora é só enxaguar bem para que todo o resíduo seja eliminado do seu kit de transmissão e estará limpinho. Gosto de usar um compressor para tirar o resto de água que fica ali. Mas pode usar um pano, tirar o excesso, deixar secar por uns minutos e depois lubrificar, não tem problema. A lubrificação é crucial para a conservação do kit de transmissão e para fazer ele trabalhar mais suave. Para cada faixa de cilindrada existe um tipo de lubrificante indicado. As condições de uso da motocicleta também precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, se você roda onde tem muita poeira, muito barro, um lugar que tem muita água, se você roda na cidade, se você roda na rodovia, tudo isso influi na hora de você escolher o lubrificante correto para cada tipo de situação. De modo geral, os melhores lubrificantes são do tipo spray. São fáceis de aplicar, são capazes de penetrar profundamente nos roletes e garantir uma lubrificação mais eficiente, protegendo melhor as peças do atrito e da corrosão. E a qualidade do produto também manda muito na hora da escolha. Procure sempre produtos de qualidade. Apesar de serem um pouco mais caros, eles rendem mais, protegem melhor as peças e acabam tendo um custo-benefício melhor do que os lubrificantes mais baratinhos. Alguns exemplos de lubrificantes indicados para cada faixa de cilindrada. Para motos até 250 cilindradas, Motul C2 Chain Lube ou WD-40 Specialist Moto Chain Lube. São ótimos lubrificantes com boa adesão e boa proteção contra corrosão. Muito indicados para quem trabalha no dia a dia com a moto e precisam fazer uma lubrificação com mais frequência. Para motos entre 250 e 600 cilindradas, Castrol Chain Lube Racing ou Motul C2+ Chain Lube. Tem uma excelente adesão, protege muito contra corrosão e ferrugem e foram desenvolvidos para motos de alta performance. Para as grandonas acima de 600 cilindradas, Motul C4 Chain Lube Factory Line ou Motul C5 Chain Paste, que diferente dos outros citados, é uma pasta altamente adesiva, com proteção muito superior contra desgaste e corrosão e suporta grandes pressões e temperaturas, geradas no kit de transmissão de motos de alta performance. Mas galera, o mais importante é lubrificar o kit da moto. Eu citei esses exemplos para que vocês possam ter uma base de comparação. Durante muito tempo eu usei o óleo de diferencial SAE 90, usado na linha automotiva, para lubrificar o kit de relação das minhas motos. Pior que um óleo ruim é não lubrificar o kit. Então, se você não tiver como investir em um lubrificante top, faça o que você tiver. Até óleo de cozinha serve. Mas não deixe de lubrificar o kit de relação da sua moto, beleza? Depois de limpa e bem lubrificada, vamos regular a corrente. Muita atenção nessa parte, galera. É um procedimento simples, mas tem uns macetes para ficar certinho. Solte a porca da roda. Não precisa tirar ela, tá, galera? E como eu disse no vídeo anterior, não solte a porca da roda com a moto no cavalete. Deixa a moto no chão, solta a porca, depois põe no cavalete, para não ter perigo da moto cair, beleza? Um cavalete como este vai te ajudar. Se a sua moto já tiver, melhor ainda. Caso não tenha nenhum dos dois, peça para alguém te ajudar a segurar a moto reta, ou ficar sentado nela enquanto você regula a corrente, que também dá certo. Normalmente, na balança da moto tem uma etiqueta que mostra qual é a folga correta. No caso da minha moto, ela não tem. Então vocês vão encontrar no manual de usuário da moto. Lá tem essa informação, beleza? Notem que no regulador e na balança existem pontos de referência. Os dois têm que coincidir dos dois lados da moto para o ajuste ficar perfeito. Caso não fiquem, a roda ficará desalinhada, consequentemente o kit de relação também, causando seu desgaste prematuro ou fazendo a corrente escapar. A moto pode começar a puxar para um dos lados, causando instabilidade e desgaste excessivo nos pneus também. Calcule aproximadamente a metade da distância entre o pinhão e a coroa e faça a medição nesse ponto. No caso da minha moto, ela pede de 35 a 40 milímetros de folga. Ela está bem fora da especificação. Pode usar uma régua escolar dessas comuns mesmo. Não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito.
Só que eu sempre deixo uns 5 milímetros a mais, porque quando eu sento na moto, a corrente dá uma esticada a mais. Então eu deixo um pouquinho mais folgado para na hora que eu sentar na moto, ela ficar certinha e bem esticadinha no ponto correto. Depois de ajustada a sua moto, confira se isso acontece também. Se acontecer, deixa uma folguinha a mais para que na hora que você sente na moto, ela fique certinha. Ou coloque alguém com aproximadamente seu peso sentado na moto e faça a regulagem no ponto exato que a fábrica manda, que aí vai dar certinho e você não precisa deixar essa folga a mais, beleza? Então galera, vocês vão encostar a régua na balança e vão calcular pelo pino da corrente, que dá bem no meio do elo. Puxa ela para baixo, vê até onde ela vai. A minha tá dando 6 centímetros. Ó. Vamos puxar ela para cima para ver até onde que ela vai? Tá indo até 2,5. A fábrica pede de 3,5 a 4. Então a gente tem que aí ajustar mais 1,5 centímetro, mais ou menos, 1 centímetro, 1,5 centímetro. No caso da minha moto, ela tem esse parafusinho e uma contraporca que trava ele no lugar. Tem muitas motos que tem uma espécie de anel aqui, com uma porquinha aqui na ponta, um parafuso, tem uma arruela na ponta do eixo com uma porquinha. Tem vários tipos de modelo. O importante é depois que você fizer o ajuste, tem que travar essas porquinhas. No caso da minha, ela não cai. Se ela for desse modelinho que as porquinhas ficam aqui, com a vibração da moto ela vai cair. Então depois que ajustar, aperta o eixo, depois vem aqui e aperta as porquinhas para elas ficarem bem travadas e não cair. Soltar o parafusinho, vocês vão ver o tracinho lá andando. Viu que o tracinho foi para trás? Mais um pouquinho para vocês verem. Vão puxando de forma mais ou menos igual dos dois lados. Então encaixa a chave, dá uma meia volta, vai lá do outro lado, dá uma meia volta para ela ir puxando junto. Porque se você colocar aqui uma determinada referência e colocar a regulagem lá da corrente certinha, na hora que você for apertar lá do outro lado, a corrente vai esticar mais e vai ficar fora da medida. Então aperta um pouquinho desse lado aqui, aperta um pouquinho do outro lado até os risquinhos ficarem certinhos de um lado e do outro, coincidirem exatamente na mesma posição aqui e do outro lado, e confere a medida da corrente. Deu certo a medida, beleza, é isso aí, pode apertar o eixo, depois vem aqui, trava as porquinhas e tá tudo certo. Vai fazendo desse jeito que é mais fácil para vocês. Bom galera, vamos lá conferir, ó. Então ela tá indo de 6, pouco mais de 6 até 2, um pouquinho mais de 2. Então ela tá com uns 42 milímetros de folga. Como ela pede de 3,5 a 4, e como eu falei para vocês, eu sempre deixo um pouquinho mais folgado para ela não apertar demais na hora que eu sentar na moto. Reguladinha, beleza, agora vamos apertar e travar a roda no lugar. A dica também, na hora que vocês forem montar, dá uma encostada com o joelho aqui na roda para ela ficar firme para frente. Segura o eixo da roda com a chave para não desalinhar de novo e aperta só a porca. Encosta o parafusinho da regulagem, não precisa apertar muito, tá galera? Só encosta, segura ele e trava a porquinha para ele não sair do lugar. Faz a mesma coisa do outro lado. E é isso galera, kit limpo, lubrificado, ajustado, sem segredo, de forma muito tranquila. Mas é basicamente isso aí, turma. Para trocar o kit relação, no caso da Dominar 400, solte os parafusos de fixação do pinhão e a trava. Aqui você encontra a numeração do pinhão. Nesse caso, ele é um pinhão de 15 dentes. Na coroa é a mesma coisa, ela também vem indicada a quantidade de dentes que ela possui. Não vou desmontar, galera, porque senão teria que tirar a roda, tirar isso tudo e não tem segredo. É soltar esses parafusos, tira a roda fora, você pode tirar também a roda depois, soltar os parafusos. Eu gosto de soltar com ele no lugar porque é mais fácil. Vai ser uma coroa nova, então é só passar um paninho com desengraxante para tirar algum resíduo e limpar essa face que fica aqui no suporte dela no cubo. Encaixa a coroa nova, parafusa e monta a roda no lugar. Não tem segredo. Para desmontar a corrente que usa emenda do tipo grampo, é só destravar ele e remover a placa externa para retirar o elo. Se for uma corrente remanchada como a Dominar 400, você precisa do extrator de pino e a ferramenta de remanche para emendar a corrente. Na maioria das vezes a corrente vem um pouco maior que o tamanho correto para a moto, exatamente para que se possa fazer o ajuste. Os fabricantes optam por construir elas assim, para não ter que fazer um tamanho específico para cada moto. Então pode ser que tenha que cortar um pedaço da corrente. Um pouquinho de trava química nos parafusos e aí é só apertar. E pronto, está montado. Passa a corrente, coloca elas encaixadas aqui na coroa para facilitar a montagem, faça o remanche. Se for a corrente remanchada, põe a trava. Se for a corrente com grampo, reinstale a capa protetora do pinhão, agora limpinha. E é isso aí, tá montado, certo? É assim que monta o kit relação, não tem segredo, é só montar, apertar os parafusos no torque correto, como eu sempre digo para vocês. Procure o manual de serviço da moto e aperte no torque correto e aí tá joia, tá montado o kit. Galera, como eu falei para vocês, pra gente desmontar uma corrente como essa,
que é remanchada. Isso aqui era a corrente da minha CBR 1100, é uma corrente CZ com passo 530. Se atentem a isso, tá? Quando vocês forem comprar uma corrente, ela tem o passo correto, então vê se a coroa e o pinhão é compatível com a corrente que você está comprando, se você não for comprar um kit já montado. Então aqui tá escrito, tá vendo? 530, que é o passo da corrente, e aqui tem SDZZ. Normalmente essas inscrições se referem ao tipo de cilindrada para qual a corrente é projetada. Você não pode pegar uma corrente qualquer e colocar na moto grande, principalmente. Cada especificação de corrente serve para uma cilindrada de moto. Fiquem muito atentos a isso. Vou mostrar algumas partes externas da corrente e depois a gente vai desmontar um pedaço dela para a gente ver como ela é por dentro. Então essa aqui é a placa externa, placa interna, pino. Esse aqui é o rolete, olha como ele gira. É isso aqui que entra em contato com a coroa e o pinhão lá da moto. Aqui a gente tem o retentor e aqui a gente tem a bucha onde esse pino fica. É aqui que o retentor fica. Ele protege a graxa que está aqui dentro. Não é aqui, tá, galera? Ela fica livre para que o rolete possa deslizar aqui tranquilo. E essa lubrificação aqui dentro é a que o anel veda, não é essa. Quando eu falei lá para vocês na corrente, para vocês verificarem se tem elos travados, é exatamente essa mobilidade aqui que ela tem que ter, ó. Tá vendo? Ela tem que mexer livre, ela tem que estar solta. Então vamos lá, vamos desmontar essa corrente aqui para vocês verem melhor. A ferramenta que eu tenho para mexer nesse tipo de corrente é essa aqui. É uma ferramenta dessa marca aqui, Behring. Não é uma ferramenta cara, eu paguei na época acho que R$170, R$160 nela. Eu coloquei isso porque quando a gente aperta aqui, ela tende a fazer isso e pode arrebentar a ponta do pino onde vai o remanche. Dá um aperto bom e aí ele possa manter esse pino sempre centrado na hora de remanchar a corrente. Aqui a gente tem vários pinos que são os extratores de pino da corrente. Essa ferramenta faz as duas funções, tá, galera? Ela é tanto extrator como ela pode montar a corrente. Deixa eu tirar esse parafuso, mas a gente vai só fazer uma demonstração. Essa pontinha aqui sai, vamos tirar ela. A gente tem outras pontas com um furo no centro. Ele entra certinho. Vamos pôr o pino extrator primeiro. Vamos encaixar o adaptador dele. A corrente se encaixa perfeitamente nessa base. Esse furo é por onde o pino vai sair e a gente vai encaixar ela dessa forma, alinhando o pino que a gente quer extrair com o furo lá do centro. Rosquei esse parafuso maior até ele encostar. Está encostado lá onde a gente quer extrair. Pessoal, vocês me perdoem se tiver algum barulho aí na gravação, mas eu gravo aqui na garagem da minha casa, é tudo aberto, a rua é barulhenta, então me perdoem, tá? Mas vamos lá, a gente vai encaixar a número 22, no caso dessa ferramenta, e com a chave 14 a gente vai tracionar para o pino sair. Deixa eu colocar nessa posição que eu acho que vai ficar melhor ainda. Isso, beleza. Então vamos lá. Pronto, pino sacado. Esse é o pino da corrente. Eu vou desmontar aqui para vocês verem os anéis de vedação. Essa moto usa o sistema X-Ring, porque a borrachinha tem um formato de X. O retentor serve para manter a lubrificação nesse pino. Essa lubrificação que fica aqui dentro. Todo o peso da tração está concentrado nesses pininhos. Precisa de ter uma lubrificação muito boa. Ela tem uma aba que segura essa bucha aqui no lugar. Como a gente não tem uma ferramenta para desmontar isso, porque ela não desmonta, essa peça aqui já vem pronta de fábrica. Prendi ela aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ela para mostrar para vocês. Um lado soltou e o outro também. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Esse rolete é o que entra em contato com o peão e a coroa. Ele encaixa nessa bucha e é aqui que a gente faz aquela lubrificação com o spray. Vamos fazer uma demonstração prática. Vamos pegar o nosso motor aqui, como se estivesse montado na roda. Eu vou jogar o spray aqui. A gente vai tirar esse rolete agora. Olha aí, galera, que ele tá clarinho, mas essa é a função do lubrificante. Ele tem que entrar entre essa bucha e esse rolete. Então, qualquer coisa que você jogar aqui, um óleo, um spray, ele vai penetrar nessa peça. Graxa não, se você passar uma graxa, claro que ela não vai entrar aqui. Mas o óleo, se você jogar um óleo 90, igual eu falei pra vocês que eu passava lá na minha moto, ele vai penetrar e vai lubrificar. Só que na hora que você começar a andar, ele é expulso daqui. Esse tipo de spray, ele é projetado para ficar aqui grudado. Então, depois de um tempo ele vira uma graxinha e aí ele lubrifica. Por isso é tão importante manter a lubrificação da corrente, porque se isso aqui roda em cima disso sem lubrificação, galera, isso aqui come rapidinho, tá legal? Eu montei aqui a plaquinha, botei os pinos nela de novo, só para vocês entenderem o mecanismo. Ele vai ficar dessa forma.
essa é a estruturação da corrente. Placa externa, placa interna, pino, O-ring, X-ring ou Z-ring, que é rolete, e bucha. Beleza? Então essa é a estrutura da corrente. Qualquer corrente de moto, 99,9%, pelo menos as que eu conheço, todas são assim. A outra placa interna, a placa externa. E está montada a nossa estrutura. Bom, não consegui para vocês, galera, uma corrente com grampo. Então eu vou demonstrar com essa mesmo. É muito simples. Basicamente, ela vai vir montada assim, com essas duas pontas aqui. Vamos imaginar que a outra plaquinha igual a essa está aqui. Vai vir desse jeito. Vai vir uma peça como essa, que vai encaixar aqui. Ela já vai estar com a plaquinha interna. Vai vir uma placa externa, o que vocês vão encaixar nos pinos. E nesses pinos vão ter um rasgo. Vocês vêm com a trava e encaixa ela no lugar. É isso aí. No caso desse tipo de corrente que é remanchada, nessa parte vai ter uma espécie de furo aqui na ponta. Então vocês vão encaixar aquela ferramenta ali que eu vou mostrar para vocês já já como que é, e vai apertar ela para essa ponta expandir e travar a peça no ponto. Não pode apertar muito, tá, galera? Dá uma encostada boa. Eu, galera, gosto de pegar o paquímetro, medir o pino, anoto a medida, e na hora de fazer o remanche eu vou apertando um pouquinho e medindo a ponta até ela passar em torno ali de 10 décimos de milímetro a mais do que o eixo. Ele fica travado, não sai, não tem problema nenhum. Falei para vocês também que as correntes costumam vir maiores. No caso da minha CBR 1100 foi isso que aconteceu. Eu tive que tirar esse pedaço para ajustar ela na moto. Para a gente montar a corrente, a ferramenta vai funcionar da seguinte forma. A gente vai colocar o parafusinho vazado nessa placa. Vamos pôr ela aqui. Encaixa o pino aqui. Encaixa nesse outro. A placa externa. Coloca na ferramenta. E rosqueia até encostar lá no fundo. Agora a gente pega a chave e aperta a placa no lugar. Muito cuidado na hora que vocês estiverem fazendo isso, numa corrente que tem retentor, para não esmagar as borrachinhas. Então vão apertando e testando para ver se está molinho, ou meçam a distância da placa que já está cravada pela fábrica para deixar a mesma distância aqui. E pronto, está montada de novo. Se for a corrente com grampo, vocês vão encaixar o grampinho aqui. Se for a corrente como essa que é remanchada, se vocês olharem essa ponta, cabe certinho, ela apoia no pino, para esse pino não sair na hora que você for fazer o remanche. Essa outra que tem uma esfera de aço na ponta, vamos colocar ali, encaixa essa base do pino ali dentro, e aí vocês vão fazer o aperto por aqui. Segura com o cabo, põe a chave, tá um aperto legal. Mas é isso aí. Tá legal, galera? É assim que monta uma corrente com remanche. Tá vendo só, galera? O grande segredo da mecânica é que não tem segredo. Assim como no vídeo anterior dos freios, o kit de transmissão da moto também é de muito fácil manutenção. E com o vídeo mostrando em detalhes como tudo funciona, fica muito mais fácil, não é? E pra gente finalizar esse vídeo, as dicas que deixo pra vocês são de sempre escolher um kit de transmissão de boa qualidade. Uma corrente arrebentando pode causar um acidente gravíssimo ou te causar muito prejuízo. Então mantenha sempre bem limpo, lubrificada, não façam aquelas emendas para utilizar ela por mais tempo do que deve. Quando ela chega no limite de regulagem, você vai lá e corta o pedacinho da corrente e faz aquela emenda. Não faz isso, galera. Quando ela chega no final da regulagem é porque já está na hora de trocar. É uma economia desnecessária. Faça sempre a conferência da folga da corrente para não ter perigo dela escapar, para não ter perigo dela ficar batendo, dando solavanco e acabar também diminuindo o tempo de vida útil dela. Para assim poder curtir momentos memoráveis e inesquecíveis com a sua motoca sem dor de cabeça. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo para você. E se gostou do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos. Continua acompanhando a série que ainda tem muito conteúdo bacana por vir. E não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê semana que vem com a parte 3 falando sobre a elétrica da moto. Tem muita coisa bacana para mostrar. Então, o nosso encontro aqui já está marcado. Um grande abraço e até lá!